Boa noite, queridos amigos. É com muita alegria que nós estamos aqui com os companheiros do 28º CEU para mais um estudo. Meu nome é Lília, sou do 29º CEU, estou aqui com vocês essa noite. Então, eu vou compartilhar a tela para nós começarmos o nosso estudo. Então, vamos lá, o nosso estudo dessa noite é o homem de bem, do Evangelho segundo o Espiritismo. Acredito que todos estão vendo, né? Então, nós vamos começar com uma paginazinha de Emmanuel. A gente vai ler e logo depois vamos fazer a nossa prece. Diz o seguinte: saber não é tudo, é necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito. Nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Emmanuel. Então vamos fechar os nossos olhos, dizer assim: Senhor Jesus, mestre amigo, obrigado por mais uma noite de estudos, que possamos aprender mais um pouco do teu evangelho de amor e praticar no dia a dia, na nossa jornada evolutiva. Olha por todos que precisam, por todos que necessitam, onde estiverem. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, nós vamos começar o nosso estudo dessa página lindíssima do Evangelho, que é o homem de bem. E ela começa dizendo o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Quando a gente lê essa parte, esse tópico do homem de bem, cada pedaço a gente pensa assim: nossa, se a gente fizesse isso, já seria maravilhoso, né? Já bastaria. Mas a gente vê assim a importância da gente estar estudando e estar tentando praticar esses ensinamentos. E a cada frase, a cada parágrafo desse estudo do homem de bem, a gente vê o quanto a gente precisa se lembrar sempre de estar praticando o bem, né? E tentando nos tornar pessoas de bem, que deve ser o nosso intuito, né? Na nossa jornada evolutiva. Então, começa falando, né? Praticar a lei de justiça, de amor e de caridade. Significa ser justo, ser amoroso e ser caridoso, né? Na sua maior pureza, para com todos sempre. Então, nós vemos, companheiro, quanta coisa, né, que nós podemos realmente fazer. E quão profundo é isso. Então, aí depois ele começa a esmiuçar isso aí tudo. E aí ele continua aqui falando isso, e depois ele diz assim, que as características do homem de bem, uma das principais é a consciência de si mesmo. E diz o seguinte: interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou determinada lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que se fizesse com ele. Também é outro trecho riquíssimo, né? Se a gente interrogar, né, sempre a nossa consciência e perguntar se a gente não violou determinada lei, se a gente não fez o mal a ninguém, né? Se a gente fez todo o bem que estava ao nosso alcance, se a gente negligenciou, né, uma ocasião de ser útil, né, uma ocasião que a gente podia fazer o bem e não fez, se ninguém tem nada de reclamar de nós, se fizermos aos outros tudo o que gostaria que os outros fizessem conosco. Então, olha o caminho para sermos pessoas de bem, né? Aí a gente, quando lê essas coisas, a gente pensa, nossa, quanto isso é difícil. Mas é o que ele falou lá antes, a gente tem que iniciar, a gente tem que tentar, a gente tem que começar. Nem que seja aos pouquinhos, a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer isso tudo aqui de uma hora para outra, porque nós somos muito imperfeitos, mas nós temos que sempre estar nessa tentativa, estar sempre nos policiando para, será que a gente não violou determinada lei?
Será que a gente não fez o mal ao outro? E se fez o mal, vamos tentar consertar, né? Vamos pedir desculpas, né? Vamos tentar fazer todo o bem sempre. E aí, aos pouquinhos, a gente vai entrando no caminho desse homem de bem. E continua. O verdadeiro homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. E nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, a gente vê que realmente o quanto isso é difícil, mas que é possível. Nós temos que ter fé, confiança em Deus, na sua bondade, na sua justiça, porque já passamos por muitas dificuldades, ainda passaremos por muitas, mas chegamos até aqui. E temos tido muito auxílio. A própria oportunidade de estarmos tendo esses estudos online é uma grande dádiva, né? Onde nós podemos estar estudando, de uma certa forma estarmos juntos, os nossos companheiros de doutrina, de casa espírita, através dos meios tecnológicos. Então, é uma coisa que a gente tem que agradecer muito. Sabemos das nossas dificuldades, sabemos que ainda estamos enfrentando dificuldades, mas sabemos que tudo isso tem a permissão de Deus e tem um porquê, né? Tem um porquê estarmos passando por todas essas dificuldades neste momento. Aí continua. O homem de bem tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Voltando a falar desse momento que nós estamos passando, se não tivermos fé no futuro, como estaríamos, né? Então temos que ter fé, temos que ter confiança, temos que ter valorizar mais os bens espirituais, aproveitar esse momento que estamos passando para aprender, estudar, meditar sobre as nossas atitudes. Como falou lá antes, será que eu não estava fazendo coisa errada? Será que agora eu não tenho que modificar as minhas atitudes, né? E colocar os bens espirituais acima dos bens temporais, porque a gente sabe que quando desencarnarmos, os bens da terra ficarão, né? O que nós levaremos? Somente os bens espirituais, né? As virtudes que adquirimos, as experiências que adquirimos aqui na Terra durante essa nossa encarnação. E que, sem dúvida, são muito mais importantes do que esses bens temporais que temos e sabemos que irão todos passar, irão ficar, né, para os nossos herdeiros ou para as pessoas que aqui ficarem encarnados. E a gente até pensando nisso, né, essa questão dos bens temporais, né, porque as coisas, né, passam, trocam, né, você tem um determinado bem material, daqui a pouco ele estraga. Se for possível, se Deus te deu essa data, você vai poder adquirir outros. Não, você vai seguir de uma outra forma. Então, quando nós valorizamos mais os bens temporais, tudo é mais fácil para nós. Até mesmo no momento do nosso desencarne, esse desenlace, nos desligarmos das coisas materiais, inclusive do nosso corpo, que é material. Lembrei até de uma música agora que fala corpo que é material, né? Para seguirmos a nossa vida espiritual, com os bens espirituais que adquirimos. Então, seguindo, continua falando. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Isso é muito difícil, né? Mas nós temos que tentar. Porque quando nós aceitamos as nossas dores, né, ou decepções, sem murmurar, quando nós compreendemos que são provas para nós, que nós precisávamos passar por isso, por causa do nosso passado delituoso, né, tudo se torna mais fácil.
citando o Evangelho segundo o Espiritismo, naquele item, a paciência, ele fala isso, né? Que tudo é mais fácil quando elevamos, né, a fronte para o alto do que quando a gente curva a fronte para o chão. Então, a gente, quando encaramos as dores, as provações como necessidades nossas e aceitamos, porque temos fé em Deus, confiança, né? Tudo se torna mais fácil. E aí a gente lembra de Chico Xavier, ele falava, né? Tudo passa, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Tudo passa quando a gente aceita de uma melhor forma, quando temos fé. Seguindo, né? O homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem e toma a defesa do fraco contra o forte. Quer dizer, ele faz o bem sem esperar nada em troca. Faz o bem para ajudar ao outro, do fundo do seu coração. Não espera nenhuma paga, né? E retribui o mal com o bem. Sabemos que isso é muito difícil. Mas quando os espíritos nos colocam isso, né, e da mesma forma a gente vai lembrar do amai os vossos inimigos, quando Jesus disse isso, ele não quis dizer que nós devíamos ter para com o inimigo o mesmo amor que temos com o amigo. Isso é muito difícil, né? Quando você quer dizer retribuir o mal com o bem, né, não quer dizer que você vai ficar perto daquela pessoa, né, adorando como se fosse um amigo. Isso é muito difícil. Mas a partir do momento que você não tem o desejo de vingança, nem sequer pensa, e ora por aquele companheiro, para que ele se encontre, para que ele chegue à conclusão de que o que ele está fazendo não é muito bom, isso já é uma forma de retribuir o mal que ele lhe fez com o bem. Então, é isso que Jesus espera de nós. E toma a defesa do fraco contra o forte, quer dizer, ajuda aqueles mais fracos para defendê-los do forte, com bondade, com tranquilidade, sem violência, né? Com gestos tranquilos, mas defendendo sempre aqueles que necessitam, aqueles que precisam. E aí, prosseguindo, ele encontra satisfação dos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. E isso aí, amigos, qual de nós, né, mesmo ainda sendo muito imperfeitos, que não nos sentimos tão felizes quando ajudamos um irmão nosso em humanidade? Quando a gente tem a oportunidade de visitar um asilo, de visitar um hospital, né? um internato de crianças especiais, né? Um hospital de crianças especiais, né? Um orfanato, agora quase não tem orfanatos, mas ainda tem alguns, né? Uma pessoa de idade que está ali sozinha, ajudar uma pessoa na rua que está precisando. Então, a gente fica muito feliz, a gente sente que naquele momento a pessoa fica muito feliz porque recebeu ajuda, mas você tem uma satisfação, uma alegria, toma o seu coração uma alegria, que é exatamente essa satisfação do homem de bem, de encontrar alegria nos benefícios que espalha, em fazer o bem pelo bem, em ajudar as pessoas, sem esperar nada em troca, mesmo um obrigado, mas ajudar sempre, fazendo o bem pelo bem. Por isso é que o ponto já diz, homem de bem. E aí continua. O primeiro impulso do homem de bem é pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. Olha que interessante, gente. Ele pensa primeiro no outro antes de pensar em si. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. A pessoa egoísta age dessa forma, mas o homem de bem não.
ele pensa primeiro no outro. O egoísta é o contrário, ele pensa só nele, né? E o homem de bem não, ele pensa no outro antes de pensar em si próprio. Então, esse é o caminho, essa é a nossa meta. Sabemos que o egoísmo é ainda a grande chaga da humanidade, né? A gente pode ver que todos os males que a gente tem, violência, criminalidade, corrupção, tudo é o egoísmo, né? Essa grande chaga da humanidade. Como combater esse egoísmo? A partir do momento que a gente começa a pensar mais no outro do que em si próprio. A partir do momento em que a gente procura dividir mais as coisas, não pensar só em si. Voltando a falar da questão da pandemia, nós vemos agora, infelizmente, como o egoísmo é a chaga da humanidade, né? Quando a gente vê pessoas que não estão pensando no outro, saindo para os bares, né? Os passeios, se aglomerando, né? Sem pensar até nos próprios companheiros da sua família, que naquele momento que vão para a aglomeração, sem máscara, sem usar o álcool gel, quando retornam podem trazer o vírus que ninguém vê, né? Que é invisível, e aí passar para os seus próprios familiares. De repente ele não está passando mal porque está assintomático e passa para os seus familiares acabam ficando doentes. Então, isso é o quê? É egoísmo, infelizmente. Então, quando a gente pensa nos outros antes de pensar em si, a gente age de forma diferente. Esse deve ser o nosso objetivo, amigos, tentarmos nos esforçarmos para pensarmos nos outros antes de pensarmos em nós. Nos esforçarmos para sermos homens de bem. E aí continua. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Isso aqui também é muito importante, né? Primeiro, ser bom para com todos é uma coisa de muita profundidade, né? Humano, né? Usando de humanidade, tratando os outros com bondade, com humanidade, procurando ajudar de todas as formas, né? Sem distinção de raças e de crenças. E aí a gente toca em dois assuntos muito interessantes que estão assim muito em voga no momento, que é, primeiro, a questão do respeito das religiões, né? Em que, infelizmente, ainda existe muita perseguição de algumas religiões, né? E a questão das raças, o respeito aos irmãos de qualquer cor, de qualquer raça, porque somos todos filhos do mesmo Pai que é Deus. Somos todos iguais, não importa a nossa cor, né? Então, são duas coisas que estão sendo muito discutidas hoje em dia, mas que nós precisamos realmente ter consciência disso e praticar, respeitar o nosso irmão, seja ele de que raça ele for, porque isso não importa. Ainda mais nós, espíritas, que sabemos que reencarnamos e podemos nascer de outra raça, não é? Quizá já fomos de outras raças em outras encarnações. Por isso, somos espíritos, na verdade não temos cor, não temos raça, somos todos iguais. Por isso precisamos respeitar os nossos irmãos em humanidade. E as crenças também, respeitar, mesmo sendo espíritas, respeitar as crenças dos nossos irmãos que pensam de outra forma que nós, mas que são nossos irmãos em humanidade. Precisamos respeitar as crenças dos outros, assim como nós gostamos que os outros respeitem também a nossa. Então, esse é o caminho do verdadeiro, do homem de bem. E é um caminho que a gente deve seguir. Continuando. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como com ele. Esse ponto é muito importante, amigos. A gente tem que respeitar as convicções dos nossos companheiros, mesmo que a gente não concorde.
Sabemos que nesse momento, né, que vivemos, questões políticas, né, muito acirradas no nosso país, mas mesmo que não concordemos com a opinião do companheiro, não devemos, né, lançar anátemas aos outros que não pensam como nós. Devemos respeitar a opinião do companheiro. Se o companheiro nos der uma abertura para uma conversa fraterna, né, onde possamos trocar ideias, aí sim. Mas se o companheiro não dá abertura, precisamos respeitá-lo. Precisamos vê-lo como um irmão em humanidade. Assim como nós queremos também ser respeitados. Assim como nós também queremos que os outros nos vejam como um irmão em humanidade. Mesmo que não concordemos, mesmo que achamos que seja tudo muito absurdo, procuremos respeitar o nosso irmão. Cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu momento evolutivo, né? E nós também temos o nosso momento evolutivo. Quem somos nós para sairmos criticando todo mundo? Perfeito não somos, né? Então precisamos respeitar uns aos outros e jamais esquecer que, acima de tudo, não importa a crença, não importa time de futebol, não importa partido político, não importa nada disso. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus. Isso é que precisamos ter em mente. Prosseguindo, aí aqui tem mais umas coisinhas. O homem de bem. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Não tem ódio ou rancor, nem desejo de vingança, que eu já até falei lá atrás, né? Então, é a caridade acima de tudo. Jamais desejo de vingança. Ódio, rancor, jamais, né? A gente sabe que muitas vezes, né, por questões de desentendimentos ou questões de não de dificuldade de relacionamento, né, a esses momentos de desequilíbrio entre um e outro, entre as pessoas, mas pelo menos nesses momentos nós precisamos ter serenidade para não odiar jamais o nosso irmão, nem desejar vingança. Volto a dizer a questão do amar os vossos inimigos, que Jesus nos colocou, pelo menos, para que não deseje o mal para aquele companheiro. Você não precisa ficar do lado ali, bajulando. Não, não. Claro que um amigo, você vai ter um tipo de sentimento, seu coração vai bater de uma forma. E uma pessoa que a gente chama de inimigo, não vai bater do mesmo jeito. Né? Mas não deseja o mal para esse companheiro. E se esse companheiro se aproximar de você, não coloque empecilho, né, para que vocês possam fazer as pazes, né? Aprendamos a perdoar. Sabemos que é difícil, mas precisamos aprender a perdoar. E a gente lembra do exemplo de Jesus, né? Que aos pés da cruz, que lá no momento da crucificação, passando por um momento tão difícil, claro que ele é um espírito evoluído, né? Um Cristo, né? Mas ele, naquele momento, pediu perdão, disse: Pai, perdoai-os, pois não sabem o que fazem. Talvez ele não tivesse nem o sofrimento interno, mas sofrendo pelo que nós estávamos fazendo com eles, porque nós não sabemos onde estávamos, né? Pode ser que estivéssemos ali ainda num momento de fraqueza, né? E aí ele continua: é indulgente com as fraquezas dos outros. Aquele que está isento de pecado, atire a primeira pedra. Essa passagem de Jesus também é ótima, sensacional, né? Quando a gente é indulgente com as fraquezas dos outros. Porque quem de nós pode atirar a primeira pedra? Né? Lembrando a passagem, né? Quando a mulher adúltera foi trazida até Jesus e ele
perguntou, né? Todo mundo queria apedrejar a mulher adulta. Atire a primeira pedra aqui, quem tiver sem pecado. Todo mundo meio que disfarçou, foi saindo, né? Porque quem ali estava sem pecado? Ninguém. Então ninguém teve coragem de atirar a primeira pedra. E aí Jesus disse para ela, né? Ué, onde estão os teus algozes? Eles não te condenaram? Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Né? Então é exatamente a gente ser indulgente com a fraqueza dos outros, assim como nós vamos sempre querer que as pessoas sejam indulgentes com as nossas fraquezas. Sempre a gente vai querer isso. Então precisamos ser indulgentes com os outros também. Precisamos compreender o outro, entender o outro, perdoar o outro, se colocar no lugar do outro. Se a gente tiver muita dificuldade, aí a gente lembra do Chico Xavier, bebe um copo d'água. Porque enquanto você está bebendo aquele copo d'água, de preferência cheio, você está bebendo aquele copo d'água, você está pensando, está se acalmando, e aí quando acaba a água, você já age de uma forma diferente. Então, é uma ótima dica, né? Então, que a gente pense nisso, sejamos indulgentes com as fraquezas dos outros, né? E ele continua, o homem de bem não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem pô-los em evidência. Sim, exatamente, a gente tem que respeitar a fraqueza do outro, nem procurar ficar caçando o defeito do outro, né? Nem pôr em evidência os defeitos dos outros. Claro, se você for próximo da pessoa, se a pessoa lhe der abertura, converse com ele, de preferência em particular, né? Dê um toque, como a gente diz, né, na gíria, né? Dá um toque, ó, fulano, cuidado com isso, né? Procure ver os seus próprios defeitos. Seja, né, fique de olho em você mesmo. Mas também tente ajudar os outros, mas vamos perdoar e compreender os outros. Ó, é o que ele fala aqui no final. Estude os seus próprios defeitos, trabalhando sem cessar para combatê-los. Quer dizer, a gente olhar para a gente mesmo, será que eu não estou agindo errado aqui? Será que esse erro não é meu? Não é só a gente criticar o outro, a gente olhar também para nós mesmos e procurar nos consertar, procurar nos melhorar a cada momento, transformar as nossas atitudes, mudar, né, de atitude, realmente tentando ser um homem de bem. E aí, seguindo, ele continua, o verdadeiro homem de bem interroga sua consciência, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Isso aí também é muito interessante, né? Você fica pensando, será que eu fiz para o outro o que eu gostaria que ele fizesse comigo? Que aí você está se colocando no lugar do outro. Isso é muito importante, isso é muito bom, né? Quando você se coloca no lugar do outro, você vê de uma outra forma, você age de uma outra forma. Você pensa, bom, se eu estivesse no lugar dele, realmente eu não ia gostar que fizesse isso, então não vou fazer também. Então, essa também é uma grande dica, né, do homem de bem, do verdadeiro homem de bem. Seguindo, não tenta fazer valer o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros, pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. É a questão da vaidade, né? A gente tem que dar uma segurada, não é segurar a própria bola, calma, você não é isso tudo não, dá uma segurada, né? Não ficar realçando os seus próprios talentos, né, em cima dos outros. Muito pelo contrário, ele ressalta os talentos dos outros, tá? E tenta ser humilde, ele cultiva a humildade, porque o verdadeiro humilde, né, aquele realmente virtuoso que é humilde, ele não acha que ele é humilde, porque realmente ele é humilde de verdade. Muito interessante isso. Continuando,
não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser tirado. O que realmente é isso? É verdade. Porque o que a gente tem aqui na Terra é tudo empréstimo de Deus, até o nosso próprio corpo. Então, o verdadeiro homem de bem, ele não fica se envaidecendo, né? Ele sabe que tudo que ele tem, ele pode ser retirado, né? O que ele tem de verdade é só os valores espirituais que ele adquiriu. E isso sim, isso é sempre dele, mas que ele realmente adquiriu. É o que eu falei, a verdadeira virtude, né? A verdadeira virtude você não perde, porque você é virtuoso de verdade. Tá? Prosseguindo, usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-la à satisfação das suas paixões. Então, os bens que nos são um empréstimo de Deus, nós devemos usar, mas não abusar, né? Porque foi um empréstimo para que nós possamos ajudar os outros, para que nós possamos usar aqueles bens de alguma forma produtiva, né? Podem até ser no nosso próprio uso, mas sempre procurando ajudar os outros também. E o que a gente usar desses bens que nos foram emprestados para prejudicar os outros, isso será nos cobrado, principalmente se for usado para a satisfação das próprias paixões, né? Porque se for vamos dar um exemplo aqui da riqueza. Aqueles que recebem a riqueza, que é uma prova difícil, quando eles utilizam da riqueza para abrir uma firma, dar emprego para as pessoas, um emprego digno para as pessoas, eles estão utilizando os bens que lhe foram emprestados para um bem útil. Mas aqueles que utilizam somente para si próprio, né, constroem celeiros para guardar todas as riquezas e não ajudam ninguém, não abrem uma empresa, uma indústria para dar emprego às pessoas, que bem eles estão fazendo aos outros? Que bem eles estão fazendo com os bens que receberam por empréstimo? Então, pensemos nisso também, amigos. Continuando, se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral, e não para os esmagar com seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. É aquela coisa, como que a gente trata aquelas pessoas que estão na nossa dependência, ou seja, um empregado, né? Ou até mesmo na casa espírita, uma pessoa que está sob o nosso comando momentâneo, como é que a gente trata essa pessoa? Então, tem que tratar com bondade, com benevolência, porque somos todos irmãos perante Deus, somos iguais perante Deus, né? Não temos que esmagar os outros com orgulho, isso não é caridoso, né? E muito pelo contrário, e fazer de tudo para tornar menos penosa a sua posição subalterna, né? A posição de um empregado, de uma pessoa mais humilde. Nós temos que fazer de tudo para mostrar para ele que nós somos todos iguais perante Deus, né? Então, essa é a verdadeira posição, a verdadeira atitude de um homem de bem. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem um escrúpulo de procurar cumpri-los conscientemente. Se você é o subordinado, você tem que procurar cumprir com os seus deveres, os seus compromissos certinho, porque você está se esforçando para ser um homem de bem. Cumprir todas as suas tarefas corretamente, né? Sem tentar dar aquela de esperto. Então, o verdadeiro homem de bem age dessa forma.
E aqui encerrando já, né? Está quase encerrando, né? A gente botou todos eles, tá? Foi muito legal isso aqui. Aí a gente vê que realmente é muita coisa, né? Cumpre a lei de justiça, tem fé em Deus, tem fé no futuro, sabe? Todas as virtudes da vida são prova, faz o bem pelo bem, encontra satisfação nos benefícios que espalha, é bom, humano, benevolente, respeita nos outros todas as convicções sinceras, tem na caridade seu guia, não tem ódio, não é nem rancor, é indulgente, não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, estuda suas próprias imperfeições, não procura dar valor ao seu espírito à custa de outrem, não se envaidece da riqueza, usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, trata os homens com bondade, cumpre os deveres conscienciosamente. E aí ele termina, respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes. Então, respeita os direitos dos outros. Assim, eu acrescento, assim como gostaria que os seus, e que gosta, que os seus também sejam respeitados. Então, isso aqui, gente, é muito importante. É importantíssimo. A gente vê que realmente os caracteres do homem de bem são muitos mesmo. Né? Aí quando a gente olha assim, a gente fica, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso tudo. Mas aí olha como ele termina o capítulo do Evangelho. Aí ele coloca, né, as características do homem de bem, eu botei aqui até meio o outro texto em cima, né, que é autoconhecimento, fé em Deus, esperança, beneficência, solidariedade, alteridade, caridade, compreensão, indulgência, bondade, humildade, perseverança, ainda tem mais uns aqui escondidos. Ufa. Aí ele termina dizendo o seguinte, os espíritos, esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Então, ainda aí é que a gente fica envergonhado mesmo. Então, aqui nem está todas. Mas, se a gente se esforçar por possuir pelo menos essa, nós estamos no caminho. Então, amigos, tentemos. Vamos tentar, né? Vamos tentar ser, na verdade, um verdadeiro homem de bem. E aí, encerrando agora o nosso estudo, a gente trouxe uma música cujo título é O Homem de Bem, do companheiro Eduardo Barreto, lá de Campos, e que fala, né, exatamente, né, o que é um resumo de todo esse ponto que ele fala, né, que o que faz do amor a sua bandeira, né, que ouve a própria consciência, que tem fé, né, que acredita no futuro, que busca os dons mais verdadeiros, que faz o bem pelo bem, que perdoa, estende a mão, luta por um mundo melhor, agradece o sal de cada dia, tem a humildade, se esforça contra vícios e fraquezas, faz do amor a sua bandeira, tem a fé, né? Esse é um verdadeiro homem de bem. Então, amigos, isso aí é o estudo que a gente queria trazer para vocês. Agora nós vamos ouvir a música e logo depois da música nós vamos fazer a nossa prece. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura a cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Que faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada dia.
faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas, na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura a cada passo ouvir a própria consciência, é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Que faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas, na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira, aquele que tem na fé sua escuderia, feliz de quem faz da humildade o seu guia, é um homem de bem, é um homem de bem. Então, amigos, irmãos, possamos nesse momento agradecer a Deus esse estudo dessa noite e que possamos reunir todos os nossos esforços para tentarmos realmente sermos homens de bem. Obrigado por tudo, que a tua paz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.